data de hoje é 13/11/2016, né? Nós estamos na Beit Sefer Kabbalah Netzarita, e hoje o tema é Mahu Mekubal, o que é um Mekubal, o que é um cabalista, né? Então, como eu estava dizendo, é importantíssimo nós irmos ampliando a nossa consciência, né, em relação a esse tema, sobre o que é um cabalista. Por quê? Para que nós possamos saber se nós estamos no caminho certo, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se nós não tivermos, né, o referente adequado, tá, desse signo cabalista, né, Mekubal ou Mekubelet, né, como que a gente pode chegar, né, a ser um cabalista, tá? Como que a gente pode chegar a ser se nós não sabemos o que é de fato um cabalista? Então, hoje eu queria, através desse estudo, tá, dessa reflexão, ampliar um pouco mais a nossa consciência, né, e por consequência a nossa percepção em relação a isso, tá bom? Então, a introdução, eu fiz aqui uma introdução do nosso estudo, tá? É importante que vocês tomem notas, tá? Essas classes especiais, como a gente não está trabalhando com material, é importante que vocês tomem nota, né, daquilo que está sendo falado, ou depois escutem o áudio, façam as anotações devidas, reouçam depois a aula, para que vocês possam captar melhor os conceitos, tá bom? Que vão ser falados na aula. Então, introdução. Coloquei aqui na nossa introdução. Quando fazemos a pergunta o que é um cabalista, tá? O que é um Mekubal, o que estamos querendo saber por meio dessa indagação, tá? O que nós estamos querendo saber quando nós fazemos essa pergunta? O que é um cabalista? Tá? Bom, por meio dessa pergunta, queremos saber a que estamos nos referindo quando usamos o signo Mekubal ou Mekubelet, cabalista, tá? Mekubal, aplicado a um homem, e Mekubelet a uma mulher, tá? Então, quando nós fazemos essa pergunta, o que é um cabalista, tá? Nós estamos querendo saber a que estamos nos referindo quando usamos esse signo, tá? Qual é a realidade ou o referente para o qual esse signo aponta? Então queremos que fique claro para nós o referente desse signo. Ou seja, quando falamos de um cabalista, quando usamos esse signo, de que nós estamos falando? Qual é a realidade para a qual esse signo aponta? Tá? A que referente estamos aludindo por meio desse signo? Isso tem que ficar cada vez mais claro, mais lúcido para nós. Tá? Então, sendo assim, de quem estamos falando quando usamos o termo Mekubal? De quem nós estamos falando? Bom, esse estudo, ou essa ampliação de consciência, é de suma importância, pois nos ajudará na hora de identificarmos se estamos na via correta, tá, para chegarmos a ser um cabalista. Tá? Então, um ponto importante aqui que a gente precisa ressaltar é que esse estudo vai ser importantíssimo para nós sabermos se estamos na via correta, tá, para alcançarmos esse nível. Tá? Ou para que possamos chegar a ser meritórios ou meritórias, tá? E sermos adjetivados, tá, como cabalistas. Tá? E se alguém se disser, outra coisa importante, e se alguém se disser cabalista, tá? Se alguém se disser cabalista, como tem muitas pessoas por aí se dizendo cabalistas, né? Teremos a possibilidade, tá, através desse estudo, de fazer uma avaliação adequada, analisando se essa pessoa atende aos requisitos ou exigências para ser considerado um cabalista, seja ele homem ou mulher. Tá? Então, esse estudo também vai nos ajudar nessa questão. Aí alguém fala assim, mas aí a gente não estaria julgando. A questão aqui, Raveirinho, é o seguinte: nós estamos num mundo onde o bem e o mal estão misturados. Tá? O bem e o mal estão mesclados. Então, existe em todo campo aquelas pessoas que entram ali sem sinceridade. Tá? Elas entram num campo, né? Isso em todas as áreas, a gente sabe que tem
aquelas pessoas sinceras que estão ali fazendo um trabalho com toda sinceridade, né? Que realmente querem dar o seu melhor ali, né? E querem ajudar outras pessoas através daquele trabalho que ela está fazendo. Agora, existem pessoas que entram, né, nos mais variados campos, nas mais variadas áreas, para enganar as outras. Ela não está com sinceridade, né? Ela está agindo de falsidade. Então, quer dizer, ela tem interesses, né, baixos, tem cavanoto, raoto, né, intenções negativas. Então, cabe a nós, se nós não queremos ser enganados, né, termos, tá, uma série de informações importantes que vão nos ajudar nessa avaliação. Bom, uma pessoa tem o direito de dizer o que ela quiser sobre si, né? Cabe a nós avaliarmos, tá, segundo critérios adequados, tá, segundo critérios que a própria sabedoria nos concede, se essa pessoa realmente é aquilo que ela está dizendo ser ou não. Porque se ela não é importante que eu saiba disso. Bom, se ela está se enganando, ou se ela está com a noção de que ela não é aquilo, e mesmo assim ela está dizendo para enganar as outras pessoas, ela vai incorrer, né, na sua condenação. Né? Ela vai ser julgada por isso que ela está fazendo. Ela vai ter que responder, ela é responsável por tudo que ela está fazendo, pelas pessoas que ela está enganando. Né? Ela tem essa responsabilidade. Agora, é importante para nós sabermos. Por quê? Porque se essa pessoa for um enganador, a gente não tem que ouvir essa pessoa. Então, por isso que é importante a gente, cada vez ir ampliando mais a nossa consciência, a nossa percepção em relação a o que é um cabalista. De quem nós estamos falando quando usamos o termo, ou o signo, ou o vocábulo cabalista. Tá? Então, você vai avaliar, né, se essa pessoa atende os requisitos, tá? Ou se ela está buscando atender. De repente, naquele momento, aquela pessoa ainda não atende todos os requisitos que são exigidos, tá? Que são exigidos para que uma pessoa possa ser caracterizada como cabalista. Mas, às vezes, ela está buscando. Então, isso deve ser levado em consideração, tá? Isso é importante. Mas, temos que avaliar isso daí. Temos que avaliar para que a gente possa ter clareza, termos claros diante de quem nós estamos. Tá bom? Continuando. O objetivo desse estudo é expandirmos nossa consciência em relação ao referente, tá, do termo Mekubal, cabalista. Então, o objetivo desse estudo, é importante ficar claro, é nós expandirmos a nossa consciência. Então, ao final desse estudo, a sua consciência tem que ter sido expandida a um ponto de que você tenha mais claro, tá, diante de você o referente, tá, do signo cabalista, Mekubal. Tá bom? Então, vamos lá. Iniciando, né? O que é um cabalista, então, Averino? Um cabalista, é importantíssimo dizer, é um tzadik. Tá? Um cabalista, é importantíssimo dizer, é um tzadik. Tá? Palavra que é traduzida para o português como justo. Tá? Feminino de tzadek, justo. Tá? Então, essa é a premissa da qual nós estaremos partindo, tá? Um cabalista é um tzadik. Quando falamos de um Mekubal, estamos falando de um tzadik, tá? Ficará evidenciado, tá, durante esse estudo, por que o cabalista é um tzadik. Antes de iniciarmos nossa análise sobre o que é um tzadik, porque então, à medida que a gente analisar, né, e obtiver informações sobre o que é um tzadik, nós estaremos aprendendo ao mesmo tempo sobre o que é um Mekubal, um cabalista. Tá? Então, antes, né, da nossa análise sobre o que é um cabalista, é importante saber que temos dois tipos, tá, em um nível geral, de tzadik. Temos dois tipos, falando em nível geral, de tzadik. Quais são esses dois tipos? Tá? Primeiro, tzadik gamur. Tá? O que é tzadik gamur? É o tzadik perfeito. Tá? Tzadik completo. É o justo completo. Tá bom? É o justo completo. E o outro tipo de tzadik é o tzadik logamur. Tá? Que é o tzadik que não é completo. Tá? Então é importante, antes da gente analisar, né, que é um tzadik, a gente saber que existem dois tipos de tzadikim.
né? Ou seja, um é o tzadik gamur, é o tzadik que é completo, a gente já vai ver em síntese o que é um tzadik completo, e um tzadik não completo. Tá? É um tzadik que ainda está trabalhando. Tá? Trabalhando para quê? Todo trabalho tem que ter uma finalidade. Né? E por isso a Kabbalah nos insta tanto a nós refletirmos, né, sobre o que nós estamos fazendo, né? Corrigirmos, né, a motivação, o porquê, tá? O lama e o lemã, e o para quê. Né? Corrigirmos isso daí, em tudo que nós fazemos. Isso, a Kabbalah, ela vai nos ensinar que em tudo que nós fazemos, nós devemos refletir sobre aquilo. Tudo. Até o simples ato de comer. Simples entre aspas, né? Por que você está comendo? Quando você para diante de um prato de comida, você já se perguntou por que você está comendo? Qual o objetivo dessa alimentação? Por que a Kabbalah fala isso? Porque quando você modifica, tá? Quando você modifica o teu pensamento, a tua consciência em relação a esse ato, como eu disse, aparentemente simples de se alimentar, esse ato pode se tornar algo que através dele você pode elevar a sua alma. Quer dizer, através de comer, não só, né, uma refeição, mas uma fruta, né, qualquer alimento, quando você pega esse alimento, né, e você faz uma berachá, que é traduzido como bênção, né, sobre aquele alimento, né, reconhecendo a fonte daquele alimento, e também através da berachá você ativa as forças que estão relacionadas, né, àquele alimento. Claro, esse alimento ele tem uma origem. Essa energia que está nesse alimento tem uma origem. Né? Houve todo um processo, tá? Até que esse alimento chegasse àquele resultado, né, que você tem em mãos, né, que você vai ingerir. Então, isso é importante. Por quê? Porque qualquer ato, até o ato de nós trabalharmos, né, trabalharmos secularmente, qual é o objetivo desse trabalho? Para que você está trabalhando? Por que você está trabalhando? Claro, tem outras questões, outras sheelot, outras perguntas que um cabalista tem que fazer. Porque um cabalista, ele busca, né, usar tudo aquilo que está diante dele, tá, para se elevar. Para se elevar. Então é necessário que nós façamos essa reflexão, não só diante das coisas espirituais, que é importantíssimo fazer, mas também das coisas que são seculares, que a gente chama de seculares. Por quê? Porque aquilo vai ser alterado mediante a nossa consciência em relação àquilo. Por exemplo, se eu estou trabalhando, né, e eu reflito, para que eu trabalho? Né? Para que eu saio da minha casa para trabalhar? E eu começo a corrigir, não, o meu trabalho deve ser um meio para que eu possa ter, né, os meios de subsistência, para que eu possa, nessa dimensão, cumprir com a verdadeira missão que eu vim, né, cumprir aqui nessa dimensão. Então, quer dizer, se eu coloco essa kavaná no meu trabalho, ou seja, eu estou indo trabalhar, mas não somente para eu poder, né, ganhar um salário e satisfazer os meus desejos físicos. Não. Eu estou indo trabalhar porque esse trabalho vai ser um meio para que eu possa ter condições, aqui nessa dimensão, tá, de poder cumprir a minha verdadeira meta, que é o aperfeiçoamento da minha alma, que é a busca pela Shelemut, tá? Que é o maior nível de perfeição que eu puder alcançar. Então essa dimensão é uma oportunidade para isso, tá? Para eu poder ajudar outras consciências a se elevarem, ou seja, resgatar consciências que estão aprisionadas, né, pelo domínio do outro lado, né? Então, quer dizer, para que eu possa elevar toda a criação através dos meus atos, a gente já vai ver que isso está ligado à vida, ao trabalho de um mekubal, de um cabalista. Tá? Então, isso é muito importante na nossa vida.
tá? Essa reflexão. No próximo ciclo, Eterno permitindo, que a gente vai estar iniciando, né? Eu quero trabalhar com vocês muitos aspectos importantes, né? Passo a passo, para ensinar vocês como fazer, né? Com toda a paciência, para que vocês possam ir aplicando isso na vida de vocês, né? Isso já é a aplicação da sabedoria, ou seja, a gente entender esses conceitos e pouco a pouco, né? Pouco a pouco, sem correria, colocando isso na nossa vida, para que essas ações possam ter efeitos, né, positivos e benéficos na nossa estrutura espiritual, tá bom? Então, por isso a gente está no mundo da ação, para praticarmos ações, né? Então, só que não são só as ações, então a gente precisa ampliar nossa consciência em relação àquela ação, mas precisa daquela ação fazer a união. A ação é o corpo e a kavaná, a consciência é a alma, tá? E a gente precisa unir essas duas coisas, tá? Um cabalista, ele faz isso, ele une, tá, essas duas coisas, a parte interna e a parte externa, tá? Ele harmoniza essas duas coisas. Continuando. Então, dois tipos de tzadikim, tzadik gamur, tzadik logamur, tzadik completo, justo e justo incompleto, tá? A diferença, em síntese, entre os dois, qual é? É que um completou o seu trabalho de aperfeiçoamento, tá? 2 atributos e o outro não. Então, o tzadik gamur, ele conseguiu completar a sua tarefa de aperfeiçoar, né? De limpar os seus kelim, os seus recipientes, né? Ou seja, o trabalho das sefirot, tá? Ele conseguiu completar a sua tarefa de aperfeiçoamento interno. Então, esse é o tzadik gamur. Quer dizer, a luz pode entrar no tzadik gamur com uma intensidade sublime, né? Por quê? Porque ele conseguiu purificar os seus recipientes. As nossas sefirot são recipientes, tá? São recipientes que captam a luz divina, tá? Então, esses recipientes precisam ser purificados para que a luz possa cada vez entrar com maior intensidade em nós, na nossa estrutura espiritual, tá? Então, o tzadik gamur, ele, através do seu trabalho espiritual, claro que a gente vai ver um pouco hoje, né? Através de que ele faz esse trabalho, como ele conseguiu chegar a esse trabalho de aperfeiçoamento, né? Ou seja, nós temos que saber qual é o caminho, qual é o meio, ou quais são os meios para o trabalho. Não adianta só a gente falar, a meta é tal, mas calma aí, entre a meta e eu chegar à meta, o que eu vou precisar? Quais são os meios para se alcançar a meta? Então isso também precisa estar claro para nós. Tá? Durante o nosso trabalho, durante a nossa trajetória, as coisas têm que estar claras. Se não estiverem claras, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, nos engana. As forças negativas trabalham com confusão. O nosso ego ama que nós estejamos confundidos. Então, quer dizer, a gente precisa deixar a coisa clara diante de nós. Não, ser um cabalista implica nisso. O meu trabalho espiritual consiste em eu adquirir isso. E é através disso. Tem que estar claro isso para a gente. Senão, o nosso ego vai nos enganar. Por isso existem alguns comentaristas da Torá, né, que fazem alguns apontamentos interessantes. Por quê? Porque o Nahash, né, no texto da Torá, no texto fechado, ele engana a Rabá. E como que ele faz? Né? O Eterno, foi assim que o Eterno disse? Foi assim que o Eterno disse? Então, o que esse foi assim que o Eterno disse? Você está querendo já vir com alguma dúvida, querendo implantar dúvida. Então, parece que Rabá não tinha tanta certeza assim. Então, alguns falam que quem tinha certeza do que a Kadosh Baruch Hu havia dito realmente era Adão. Então, quer dizer, o Nahash, que também é símbolo do Yetzer Hará, do ego, ele nos pega onde? Ele nos pega na dúvida. Por isso que a gente precisa, né, constantemente estar deixando claro as coisas diante de nós. Surgiu uma dúvida? Pergunte, consulte, esclareça aquilo, não deixe aquilo confuso. Pelo menos, claro,
a sabedoria é infinita, a sabedoria divina, mas na questão prática, na questão do que eu preciso fazer, depois que eu entendi um conceito, calma aí, eu tenho um trabalho espiritual para fazer nessa dimensão. Eu não surgi dessa dimensão, eu desci aqui para uma tarefa, qual tarefa é essa? E como fazer? E quais são os meios para fazer? Deixe isso claro, para que o teu ego, para que o teu Yetzer Hará não te pegue, para que as forças negativas não coloquem armadilha para você. Como eu disse ontem, se uma pessoa ela não estuda de maneira profunda os mandamentos, o que vai acabar acontecendo? Ela não vai chegar a cumprir realmente esses mandamentos. Ou, em algum determinado momento da vida dela, ela vai abandonar aquilo dali. Porque aquilo não faz sentido para ela. Então tem que se entender de maneira mais profunda, né? Qual é a essência daquilo, no nível mais profundo, tomar consciência da profundidade daquilo, porque aquilo é a raiz. Como eu disse ontem, se você não tem profundidade naquilo que você faz, você não conhece aquilo com profundidade, você é uma árvore com raiz curta. Qualquer vento te derruba, qualquer vento te tira, te remove do lugar. Então, você saber as coisas com profundidade, dificilmente alguém vai te arrancar dali, porque as tuas raízes são profundas. E cada vez que você se aprofunda e que você entra mais um pouco, tá, em relação àquele tema, que você penetra um pouco mais na essência daquilo, as tuas raízes vão se aprofundando mais. E cada vez fica mais difícil, tá, de você ser removido dali. Né? Então isso é importantíssimo para nós. Tá? A gente ir se aprofundando cada vez, né, cada vez mais, como a Silene colocou hoje, né, de maneira gradual, sem correria, mas é preciso esse trabalho gradual, tá, de aprofundamento, tá, e acompanhado com as nossas práticas também. Tá? As práticas ligadas àquele conceito que a gente entendeu. Isso é importante também. Então, comecemos então a nossa análise, né, sobre o que é um tzadik, tá? Pois, se a premissa é que um cabalista é um tzadik, é mister sabermos, em um nível mais profundo, tá, de quem estamos falando, tá, quando usamos o código tzadik, de quem estamos falando, qual é o referente desse código, a quem estamos nos referindo com o termo tzadik, tá? Pois só assim vamos poder vislumbrar um cabalista, tá? Bom, vamos lá. Para iniciarmos a nossa investigação, vejamos o que disse Rabbi Chaim Vital, tá? Viveu em 1542 a 1620, tá? O principal aluno do Arizal, tá? Foi um grande cabalista também, o Arizal. Ele escreveu o seguinte, tá? No Sharei do Chá, no livro Portões da Santidade 1.1. Ele disse assim: assim como um artífice mestre, falando de um ser humano, é capaz de esculpir a figura humana na pedra, tá? Um artífice mestre, ele está se referindo a um ser humano, é capaz, tá? Tem essa capacidade de esculpir a imagem, tá? De alguém, né? Esculpir a figura humana na pedra, né? O artífice mestre, se referindo a Kadosh Baruch Hu, ao Eterno, moldou, tá? Moldou o corpo na forma exata da alma. Então, ele usa aqui essa símile, né? Um artífice humano consegue esculpir a figura de alguém, ou seja, toda a estátua de alguém, né? Consegue esculpir a imagem de alguém ali naquela pedra. Então, essa pessoa tem seres humanos que têm esse talento, né? De fazer isso. Então, ele usa isso como símile, e ele diz que a Kadosh Baruch Hu, ele fez o quê? Ele moldou o nosso corpo, tá? O nosso guf. De que maneira? Na forma exata da nossa alma. Tá? O que isso quer dizer? Na forma exata da nossa estrutura espiritual. Estamos usando aqui a palavra alma para fins didáticos e em um nível genérico. Tá? Quando a gente estudar sobre níveis da nossa estrutura espiritual, a gente vai designar e apresentar os nomes específicos utilizados dentro da sabedoria superior, né? Cada nível tem o seu nome específico, cada nível tem a sua função específica, e isso tem que ficar cada vez mais claro para nós. Tá? Isso também para a nossa ampliação da nossa percepção em relação a nós mesmos, tá? Do que estamos constituídos espiritualmente. Tá? O que faz parte, tá? Da nossa estrutura espiritual.
Né? Então, ele continua. Dado que a alma, tá? Dado que a alma, por sua vez, tem uma composição análoga à da Torá, tá? A da Torá, com suas mitzvot, com seus mandamentos positivos e proibições, tá? As partes do corpo, embora formadas pelos 4 elementos materiais, tá? Os 4 elementos que ele está se referindo, este, fogo, ruach, vento, mayim, água, e afar, terra, tá? São análogas às partes da alma e as mitzvot correspondentes. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o corpo, qual foi o padrão, tá? O arquétipo para o corpo? A Kadosh Baruch Hu cria o corpo, tá? Tendo como parâmetro o quê? A alma. Tem um midrash, uma explicação rabínica, né? Que indaga em relação a isso. Quem foi feito primeiro? O corpo ou a alma? Quem é Kadosh Baruch Hu cria primeiro? Né? Então, é um midrash que diz o seguinte: assim como o alfaiate, ele faz a roupa tendo como base o corpo, de onde ele tirou as medidas, né? Então, assim a Kadosh Baruch Hu, ele cria o nosso corpo, tá? Tendo como parâmetro a nossa alma. Quer dizer, o nosso corpo, ele é o reflexo da nossa alma. Ele vai se adequar à nossa alma. Tá? Não por acaso, né? Os sábios antigos, né, tinham uma maneira de conhecer mais profundamente, né, a essência de uma pessoa, tá? Através do quê? Dos traços do rosto daquela pessoa. Então, há toda uma sabedoria desenvolvida em torno disso, que é a sabedoria da face, né? Formato Kapaim perdão, formato Kapaim não. Formato Kapaim é a sabedoria das mãos, né? É a sabedoria da face, né? Formato Apanim, né? Sabedoria da face. Formato Kapaim é a sabedoria da palma, né? Da leitura das linhas da mão, tá? Então, há toda uma sabedoria que foi desenvolvida, né, em relação aos traços do rosto de uma pessoa, né? Quer dizer, os traços que nós temos informam coisas sobre a nossa essência, os traços físicos, né? Ou seja, o tipo de olho que uma pessoa tem, né? Ou seja, o formato, se é mais puxado, se é redondo, a cor dos olhos, tá? O tipo de sobrancelha, né? A forma da testa, o tipo de cabelo, tá? A forma do nariz, a forma das orelhas, tá? A forma do rosto, né? Quer dizer, a forma dos lábios, tudo isso, tá? São informações que se está transmitindo, que o corpo dessa pessoa está transmitindo, tá? A respeito da alma dessa pessoa, tá? Então, o corpo, ele tem coisas que hoje, essa sabedoria, poucos têm conhecimento da sabedoria. Apesar que hoje tem alguns ramos, né? Você tem alguns campos que tentam trabalhar com isso, né? Teve há pouco tempo, agora, eu estava vendo uma mulher em um programa, né? Não acredita caso, né? Por algum motivo, eu tive, esse vídeo passou, nem era no Brasil, né? E ela estava fazendo análise das pessoas através do nariz, do formato do nariz. Então, se colocou vários artistas, né, famosos, do local onde ela estava, né, onde ela pertence, e ela ia analisando, né, pelo formato do nariz, ia falando características que aquela pessoa tinha, né, ou poderia ter, pode ser que aquela pessoa mudou, né, mas relacionando características daquela pessoa com o formato do nariz daquela pessoa, né? Então isso é uma sabedoria muito antiga, tá? Uma sabedoria muito antiga e muito profunda,
Tá? Claro que a Kabbalah nos alerta, né? Alguns até falam que a sabedoria foi ocultada de muitos, porque a gente tem que tomar cuidado, porque esse formato, né, que o nosso corpo tem, é como a alma chegou, né? Então, durante a vida daquela pessoa, ela pode ter encontrado, né, o caminho espiritual, abraçado o caminho espiritual e começou a se aperfeiçoar e mudou várias coisas, e alterou várias coisas. Então, aquilo ali indica, mas você tem que, indica isso daqui, mas deixa eu ver se essa pessoa não alterou isso daí durante a vida. Né? Mas é uma sabedoria muito interessante. Né? Muito interessante. Então, o Chaim Vital, ele está dizendo aqui que o corpo foi moldado, né, de acordo com a alma. O termo teve a alma como arquétipo. E a alma foi moldada de acordo com o Torá. Né? Então, os membros do corpo físico, tá? Todos eles correspondem a um aspecto da nossa alma. Ou seja, não há membro no corpo físico que não corresponda a um conceito espiritual, a uma força espiritual. Tá? A algo que faça parte da nossa estrutura espiritual. Então, quer dizer, os membros do corpo, né, aludem para essas realidades, fazem alusão, né, a essas realidades da nossa estrutura espiritual. Tá? É muito interessante se você vê a língua hebraica, né, muitas expressões que são formadas, né, para poder se referir a características, né, são utilizadas, são feitas utilizando nomes de parte do corpo físico. Né? Então, você tem Lashon Hara, né, que é a língua do mal, né, a pessoa que faz Lashon Hara, faz fofoca, calúnia, né? Você tem o Ain Hara, né, que é traduzido muitas vezes como inveja. Então, você tem o Ain significa olho em hebraico, né? Tem implicativo mais profundo quando a gente analisa a expressão em si. Mas o que é interessante notar é que muitas vezes as expressões que são utilizadas, né, para se referir a defeitos de caráter, né, ou a qualidade, se utiliza a parte do corpo. Né? Por quê? Porque as partes do corpo estão conectadas com forças espirituais. Tá? Então isso é importante a gente entender também para ampliar a nossa consciência. E a alma, por sua vez, foi criada aos moldes da Torá. Quando ele fala da Torá, a gente viu na aula passada, né, a que ele está se referindo. A gente viu que a Torá é a árvore da vida, né? A Torá é a árvore da vida. Então, da árvore da vida, estamos falando também da Sefirot, né? Da Sefirot, isso do mundo de Etzlut, né? As 10 Sefirot. E a gente viu, né, essa configuração é chamada de imagem de Elohim, ou, como aparece na Torá, Betselem Elohim. Então, quando falo como foi criado Betselem Elohim, a alma do homem, né, foi criada tendo como parâmetro essas 10 Sefirot. Tá? Então, toda a Torá, ou seja, as proibições da Torá, né, os 248 mandamentos positivos, né, faça, taracê, né, e lotatê, não faça, 365 mandamentos negativos, que perfazem 613, está dizendo que isso está relacionado com 248 membros, né, 600, dividindo aí 613 mandamentos, né, 248 positivos e 365 negativos. 248 referentes, né, aos membros do corpo e 365 para cada dia do ano, né, 365 dias. Mas também aos tendões, né, que o ser humano tem. Então, isso de uma forma, né, metafórica, o que eu estava tentando dizer? Que o corpo, né, ele está conectado com a alma e a alma está conectada com a Torá. Por quê? Porque o Eterno, para criar a alma, teve como parâmetro as 10 Sefirot, né? E para criar o corpo, o Eterno levou em consideração a alma. Então, o corpo também reflete a árvore da vida. Tá? O corpo também reflete a árvore. Quando eu falo, eu estou falando dela completa, né? Porque às vezes você pode ler em algum documento a árvore da vida se referindo ali a Tiferet, né? Ou ao grupo de setores chamado Seirantim, né? Mas falando da árvore completa, junto com as 10 Sefirot, né? Constituídas das 10 Sefirot. Então, o que acontece? Quando nós
né, cumprimos uma mitzvah, um mandamento da Torá, né, nós estamos mexendo com várias coisas. Né? Vou dar um exemplo da questão de como o corpo representa a imagem da árvore da vida. Por exemplo, o hemisfério direito está ligado a Hormá, o hemisfério esquerdo ligado a Biná, né? o braço direito, né, ligado a Hesed, o braço esquerdo ligado a Gevurah, né, a restrição, Hesed, bondade, Hormá, sabedoria, Biná, entendimento. O coração está ligado a Tiferet, perna direita, e alguns colocam o rim direito ligado a Nessa, traduzido como vitória, né, ligado a essa força. Perna esquerda, rim esquerdo, ligado a Od, tá? Os pés ligados a Malchut, o órgão genital masculino ligado a Yesod. Alguns conectam o órgão genital feminino a Malchut, que recebe, tá? Então, o próprio corpo reflete a árvore da vida. Está conectado com a árvore da vida. Né? O nosso rosto, né? O nosso rosto é uma árvore da vida. Tem a árvore da vida no nosso rosto. Os olhos são ligados a Hormá, a sabedoria, né? Os ouvidos a Biná, tá? Ao entendimento, tá? O nariz a Seir Anpin, que são o grupo de Sefirot, né? Hesed, Gevurah, Tiferet, Od e Yesod, e a boca ligada a Malchut. Então, o nosso próprio rosto, tá? Reflete a árvore da vida. Tá? Não se esqueçando também que as Sefirot são chamadas de faces. As faces divinas. Tá? É chamada assim também de maneira codificada nos escritos da sabedoria. Continuando. Adão, continua o Rabi Haim Vital, Adão deveria ter vivido eternamente. Tá? Deveria ter vivido eternamente. Mas por que não viveu eternamente? Vamos ver. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele manchou tanto a sua alma, tá? Ele manchou tanto a sua alma como o seu corpo, tá? Então, ele faz aqui essa assertiva, Adão deveria ter vivido eternamente. Porém, tá? Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, et adat tov vará, o que aconteceu? Ele manchou sua estrutura espiritual, manchou sua alma e manchou seu corpo também, porque o corpo e a alma estão conectados. Há uma conexão perfeita entre a alma e o corpo. Tá? Então, como ele manchou sua alma, ele danificou sua alma, sua estrutura espiritual, o seu corpo também foi danificado. Tá? Claro que o corpo que Adão tinha, tá? Nós vamos entender, não era esse corpo que nós temos hoje. Tá? Não estava nesse nível que está o nosso corpo hoje. Tá bom? Continuando. Por causa disso, desse pecado de Adão e, consequentemente, da sua mancha, né, na alma e a mancha que ele colocou no corpo, o que aconteceu? Doença, sofrimento e morte acometeram a humanidade. Tá? Como foi avisado Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 17. E da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, morrerás. Né? E no texto, né, em hebraico, aparece a expressão mot tamut. Né? No dia em que dela comeres, mot tamut, que é traduzido como, às vezes, certamente morrerás, né? Ou, às vezes, só como morrerás. Tá? Então, os sábios explicam o quê? Por que aparece duas vezes, né, esse verbo morrer? Né? Poderia ser dito só uma vez. Quando você comer, né, no dia que comeres, tá? Que beyom aholcha mimeno motamuto, né? É o que diz aqui. No dia em que você comer dele, do fruto, você vai morrer. Mas aí fala motamuto, que literalmente seria morrerás. Né? Então, por que essa repetição? Por que essa repetição? Há essa repetição no texto? Então, é explicado que isso é uma alusão a uma morte dupla. Né? Que morte dupla é tanto a morte física, tá? Quanto a morte espiritual. Então, o aviso ali, motamut, morrerás, é o quê? Você vai morrer fisicamente e você vai morrer espiritualmente. Claro que é preciso saber em que implica essa morte física e em que implica essa morte espiritual. O que é essa morte física, no que ela consiste e no que consiste essa morte espiritual. O que
de fato é uma morte espiritual. Continuando. Adão, continua Rabi Haim ditado, Adão era o modelo de homem espiritual. Tá? Adão era aí o arquétipo de um homem espiritual. E precisamos saber em que consistia esse modelo. O que quer dizer que Adão era o modelo? Por que Adão era o modelo de homem espiritual? O que é um homem espiritual? Tá? Porém, por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Ele desceu ao nível material. Tá? Arrastando consigo toda a criação. Ou seja, Adão, quando ele peca, né? Adão Arishon, ele chama, o primeiro homem, o que acontece? Quando ele peca, não só ele desce, tá? Não só ele vai ser atingido pelo efeito do pecado que ele comete, mas a criação também vai sofrer um impacto. Tá? Então ele diz aqui que ele arrasta toda a criação consigo. Né? O Zohar também traz essa informação, que ele leva todos os seres com ele. Ele arrasta tudo com ele quando ele cai, tá? Quando ele desce. E por que acontece isso? Se ele errou, por que ele não vai sozinho? Né? Por que tem tudo com ele? O que as demais coisas da criação fizeram para ir junto com ele? Né? Então, ele continua. Além disso, ao servir-se tanto do bem, tá, como do mal, ele fez tudo na criação tornar-se uma mistura de bem e mal. Tá? Isso é um xareque do chá, portanto da santidade. Não quer dizer, Adão, ele cai, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, desce ao nível material, tá? A gente vai ver que o nível dele desce, né? Ele não estava no nível em que nós estamos hoje, tá? O nível corporal de Adão é o nosso nível espiritual na atualidade. Né? Então, a Kabbalah diz que o nível corporal de Adão era o nosso nível espiritual hoje. Então, imagine qual era o nível espiritual dele. Tá? Tanto que o local onde ele estava era o quê? Era o Jardim do Éden. Que hoje, atualmente, é o quê? É a morada dos espíritos, né? Tem o mérito de estar lá, das almas que tem o mérito de estar lá, e de seres espirituais. Tá? O nível do corpo de Adão era o corpo dele tinha uma pureza muito alta. Tá? Não era um corpo opacado como nós temos hoje, que opaca a luz da nossa alma. Quer dizer, a minha alma está entrando nela nesse momento luz, está entrando na tua alma nesse momento luz, mas eu não consigo ver nitidamente isso resplandecer. Por quê? Porque o teu corpo impede. Mas Adão não. O corpo dele era puro. Tá? O corpo dele tinha um nível de pureza altíssimo. Então o corpo dele permitia, tá? O corpo translúcido que ele tinha, permitia o quê? Que a luz, tá? Que entrava na sua estrutura espiritual emanasse. E podia essa luz ser percebida, captada. Tá? Então, houve esse rebaixamento, tá, de nível, né? A criação também desceu, isso é importante notar, porque o trabalho do cabalista vai envolver não só ele mesmo, tá? Não só a sua estrutura espiritual, não só o seu corpo, tá? Mas vai envolver também toda a criação. É importante nós entendermos isso à medida que nós vamos ascendendo de nível de consciência, as nossas ações vão tendo efeitos maiores. Por isso a importância do estudo da sabedoria superior, da sabedoria interna da Torá. Tá? Então as pessoas, muitos hoje, chegaram à Torá, mas estão achando que é só cumprir os mandamentos da Torá e está tudo certo. Não é bem assim. Não é bem assim. A Torá diz primeiro, Ulimatem otam shemartem alasotam, né? Em Devarim, em Deuteronômio. E os aprendereis. E quando a Torá fala os aprendereis, de que a Torá está falando? Né? De que a Torá está falando quando a Torá fala e os aprendereis? Aprender, estudar, né, o Limatem, se relaciona a tomar consciência das mitzvot. Depois o Shemartem, preservar isso daí, lá soltando, por último cumprir. Tem uma ordem. Tem uma ordem.
Tá? Então, alguém poderia trazer um contra-argumento dizendo, mas no Harachinari disseram nascer Benishma. Faremos depois, né? Ouviremos ou entenderemos. Só que quem falou isso? Em que nível estavam esses que falaram isso? Então, o nível de consciência que alcançaram aqueles que estavam no Monte Sinai não é o mesmo que nós estamos hoje. Tem que saber distinguir quem falou, de quem proveu as palavras. Tá bom? Então, a Torá diz para nós, você tem que tomar consciência primeiro. Mas temos tanto. Não, a Torá falaria, você primeiro lá soltar, primeiro cumpre. Tá? Em 3 passos a Torá coloca aí. Tá? Então, e após o rei de Adão tudo, houve uma mescla aí de bem e mal. Né? Houve uma mescla de bem e mal. O mal que estava fora dele entrou dentro dele. Né? Como a gente viu numa aula que a gente fez sobre árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? O que seria o pecado, né? De comer, em que consistiu o pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vimos uma opinião, né? E outras vimos uma opinião, que foi a opinião do Rebbe Lubavitch. E a gente viu que o que aconteceu? Houve o surgimento do ego, né? Houve o surgimento do ego. Então, o mal estava fora do homem. Então, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal entra dentro dele. Então, agora ele tem que lutar com o mal que também está dentro dele. Não está só fora, mas está dentro. O mal estava fora dele. Mas agora ele tem que lidar com o mal que está dentro e o mal que está fora. Né? E para o homem as coisas eram claras. Ele tinha um discernimento da vontade de Hashem, daquilo que não era vontade de Hashem. Hoje nós temos total dificuldade para discernir o que nos eleva e o que nos abaixa. Então tudo se mescla. Tem pessoas que fazem coisas ruins com boas intenções, tem pessoas que fazem coisas boas com más intenções, então está tudo mesclado. Né? Então quer dizer, há uma confusão aqui. Né? Há uma confusão aqui, há uma mescla aqui. Né? E aqui é importante a gente notar que um tzadik, tá? Um cabalista, é importante vocês tomarem nota disso daí, ele vai também ter esse trabalho de separar o bem e o mal. A Torá diz para nós o que é puro, o que é impuro. Né? A Torá diz para nós que não devemos mesclar sementes. Né? A mitzvah do Quilá. Né? Não se deve fazer mescla de uma série de coisas. Né? O homem não deve se deitar com um animal. Um homem mescla, ou seja, um homem pertence a uma espécie, um animal pertence a outra espécie. Né? Então, a Torá, ela vem nos ajudar nesse trabalho de nós discernirmos, de nós termos o discernimento de separar, tá? Entre aquilo que é elevado e aquilo que não é elevado, aquilo que é santo e aquilo que não é santo. Ou seja, a Torá vem nos ajudar nesse trabalho de discernimento, tá? De separação. Então, o tzadik, ele vai trabalhar dentro da criação, o cabalista, né, para elevar toda essa criação que caiu junto com Adão. Então, quer dizer, com o Adão, ele danifica a sua alma, e a sua alma está conectada com o seu corpo, danifica o seu corpo e toda a criação, porque ele está ligado com toda a realidade. O Zohar fala que Adão é a síntese de toda a existência, estavam nele todas as forças, e por isso que ele teve a força, também pelo nível que ele estava, né? Ele teve a força de arrastar consigo toda a criação. Porque ele reflete a criação. Então o cabalista, ele vai trabalhar também nessa via. Ou seja, para elevar toda a criação. E quando ele cumpre o mandamento nesse mundo, através do seu corpo, ou seja, a sua alma através do seu corpo, e através de coisas físicas, ele eleva toda a criação. Ele eleva toda a criação. Tá? Ele está ajudando a descompactar essa dimensão, a torná-la mais espiritual, porque ele está usando algo da criação para cumprir aquele mandamento. Né? Quer dizer, há um mandamento do tzitzit, né? De colocar
o fio azul aí nos cantos da vestimenta, né? É uma mitzvah que aparece na Torá. Então, algo material vai ser utilizado para confeccionar esse fio. Então, algo foi tirado da natureza para isso. Tá? Então, e outras mitzvot, né? Quando você come o Shabbat, a comida de Shabbat é uma comida elevada. É uma comida para cumprir uma mitzvah. Você prepara a comida antes para o dia de Shabbat, para o dia de separação, né? Onde no Shabbat acontece a união do mundo de cima com o mundo de baixo, né? A revelação de uma luz especial nesse dia de Shabbat. Né? Então, a comida que você prepara para esse dia de Shabbat, ou seja, é algo físico. Então você está ajudando na elevação da criação. Tá? Você está ajudando a que essa criação que desceu junto com Adão, que se materializou, se densificou, se eleve. Tá? E a gente tem que ter consciência disso, para que as nossas ações tenham mais efeitos. Tá? Então, a partir desse texto, podemos aprender algumas coisas importantes sobre um tzadik. A saber, primeiro, Adão, com seu pecado, traz como consequência a morte física e espiritual. Morte para Kabbalah implica em quê? Implica em separação. Tá? Shlomo diz, o pó volta ao pó e a Ruach, o espírito volta a Elohim, que o deu. Né? Então há aqui uma separação. Shlomo está falando no momento da morte. Né? Então na morte há uma separação. Então morte para Kabbalah implica em separação. Tá? Quando há morte física, o corpo é separado da alma, da parte espiritual. Tá? Então há aqui uma separação. Tá? A morte implica em separação. Morte implica também em cessação. Tá? Descontinuidade. A gente também usa a palavra morte no português com esse sentido. Por exemplo, falar que o carro morreu, quer dizer, o carro parou. Não houve continuidade. Ele não seguiu andando, ele parou, estagnou. Tá? Então, também tem esse sentido de cessação, de descontinuidade. Tá? Morte para Kabbalah também implica em vazio. Né? Um corpo, quando ele falece, ele se separa da chamar e fica vazio. Tá? Então, morte também implica em vazio. Tá? E, para Kabbalah, morte também implica em insensibilidade. Um membro que está no corpo, mas ele não está mais sensível, tá? Ele não reage mais, ele está morto ali. Né? Então, essa insensibilidade dele, ele já não mais está conectado com o corpo. Ele pode estar ali, mas ele está morto, ele está insensível. Tá? Então, morte também implica em insensibilidade. Você pega um cadáver, você bate no rosto dele para lá e para cá, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele não vai reagir. É insensível. Tá? Então, morte também implica em insensibilidade, bloqueio. Tá? Um corpo morto para Torá é um corpo impuro. Impureza está ligado a bloqueio. Né? A gente tem falado disso também em algumas aulas. Então, pureza é abertura. Quanto mais você se purifica, mais você se abre e mais a luz pode entrar. Tá? Como a tua casa. Se o sol está raiando lá fora, os raios do sol, né, estão penetrando dentro da sua casa, você pode fechar a janela, fechar a cortina, botar um armário atrás. Então, você vai impedindo, né, que os raios possam entrar ali. Então, na nossa vida a gente também pode causar vários bloqueios. Tá? Isso é chamado na Kabbalah de kelipot. Né? São as caixas que a gente cria, kelipot, né? As kelipot, ou kelipá, que é o singular, kelipá é uma casca. Isso é uma metáfora para nós nos referirmos dentro da Kabbalah a uma energia negativa. Tá? A uma energia negativa. Tá? O que é uma energia negativa? É uma energia densificada, tá? Uma energia densificada com baixo nível vibracional. Tá? Isso gera um bloqueio para que a luz divina entre na nossa alma. Então, isso pode ser, uma kelipá pode ser criada pelo quê? Por várias coisas. Através do nosso pensamento pode criar uma kelipá, tá? Um bloqueio, através dos nossos sentimentos, os sentimentos que nós expressamos, né? Das nossas características negativas, das nossas ações, nós podemos criar, com as nossas palavras também podemos criar kelipot, principalmente com as nossas palavras. Né? As pessoas vivem criando kelipot o tempo inteiro com suas palavras e não sabem. Tá? Bloqueiam a luz. Bloqueiam a luz. Essas kelipot, as energias negativas, bloqueiam
né, nos bloqueiam para que a gente possa receber a luz. Então é importante a gente ter, né, em mente esses referentes aí, tá, da palavra morte, né, do conceito morte em hebraico Mavet. Né? Então, continuando. Assim, um tzadik, tá, o que ele faz? Ele busca a reparação do pecado de Adão. Tá? Ele busca a reparação do pecado de Adão. Então, em que vai consistir, né, essa reparação do pecado de Adão? Então, se Adão, né, ele, vamos dizer, com o pecado dele, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, ele impurifica a sua alma, mancha a sua alma e mancha, né, o seu corpo e arrasta a criação, né, com ele. O que esse cabalista, esse tzadik vai fazer? Ele vai buscar a purificação da sua alma e a purificação do seu corpo, ou seja, a descompactação da sua alma, a limpeza desses bloqueios, dessas cascas, dessas clipotas, tá? Então ele vai purificando a alma dele, vai levando a alma dele, abrindo, tá, a alma dele, trabalhando os seus recipientes para poder receber a luz. E como a alma está ligada ao corpo, ele não só eleva a sua alma, mas também eleva o seu corpo, porque o seu corpo é o meio para a elevação dessa alma. Então, ainda que o corpo se oponha ao serviço que a alma tem que fazer, tá, pendendo para baixo, pendendo para as coisas físicas e materiais, né, querendo levar o homem a uma escravidão material e uma busca incessante pelas coisas deste mundo, e a alma querendo levar o homem, né, a uma busca pelas coisas de cima, pelas coisas sublimes e elevadas, então há uma tensão aqui. Mas quando a alma consegue se sobrepor ao corpo, tá, e exercer um domínio sobre ele, e dobrá-lo diante do trabalho espiritual, do cumprimento da vontade divina, então essa alma se eleva, se purifica, e como consequência ela eleva esse corpo também. Esse corpo também vai ser purificado. Tá? Então, é um trabalho, tá, que um cabalista faz. Tá? Ele está trabalhando para aperfeiçoar a sua alma, tá? Ele está trabalhando para limpar os seus recipientes, tá? Tirar dele os bloqueios, tá? Através do aperfeiçoamento, né, das suas qualidades, né, buscando, tendo como modelo, né, os atributos do Criador, expresso na vida dos tzadikim gemurim, dos justos completos, que expressam, que alcançaram essa perfeição, tá? E expressam através dos seus atos esses atributos. Então, esse tzadik, ele, com esse trabalho, ele purifica a sua alma, purifica o seu corpo e também purifica a criação. Isso é que é interessante. Ele eleva a criação também, ele vai purificando. Parece que não, mas um simples ato que nós fazemos com consciência eleva a nossa alma, eleva o nosso corpo e eleva a criação também. Por isso os mandamentos que foram nos dados, né, ou seja, a Torá, como ela aparece nessa configuração, nesse mundo, né, lidar com coisas físicas. Por quê? Para elevar a criação também. Tá? No próximo ciclo a gente vai estudar sobre a diferença das palavras da Torá que Adão tinha. Qual era a Torá que Adão tinha? Né? A Torá ela foi reconfigurada aqui nessa dimensão por conta da queda. Por isso que à medida que a gente vai ascendendo de consciência, a gente vai decifrando a Torá. Ou seja, como outros antes de nós fizeram, à medida que foram ascendendo de nível de consciência. Tá? Vão entrando a fundo, tá, nas palavras da Torá, dessa sabedoria codificada. Então, através do estudo e da prática da sabedoria superior, estudo e prática, tá? Estudo e prática, pois o homem foi criado segundo a imagem de Elohim. Tá? Então, através do estudo e da prática da sabedoria, tá? O tzadik ele vai buscar fazer essa reparação aí, né, do peso de Adão. Tá? Ele vai no caminho inverso. Tá? Pois o homem foi criado segundo a imagem de Elohim, Betselem Elohim, isto é, a Torá, ou o nome divino, né, como nós vimos na aula passada, né, sobre o que é a Torá, e nós vimos que quando falamos da imagem de Elohim, né, que é um nome específico na Kabbalah, essa imagem consiste nas 10 sefirot. Tá? E essa imagem é chamada também de Torá. Tá? É chamada também de Torá, é chamada também de Mashiach, né? Tradução de Mashiach, ungido. Tá? Então,
A Torá, ela foi dada para que possamos nos redimir, veja bem, tá? Para que possamos nos redimir das consequências do pecado de Adão. Então, a Kadosh Baruch Hu nos dá a Torá, entrega a Torá, né, à humanidade, para que os seres humanos possam se redimir através da Torá. Porque a Torá vai nos ajudar nesse trabalho. Através das mitzvot que estão configuradas na Torá, nós podemos fazer esse trabalho de quê? De purificação, tá? Da nossa alma, do nosso corpo e da criação. Então, um cabalista, ele vai operar nesse campo. Por isso está escrito, Moshe Kibel Torá Missinai, no Perikei Avot, na Ética dos Pactos. Né? Uma obra que faz parte da tradição de Israel. Moshe Kibel. Kibel é o verbo onde está a palavra Kabbalah, né? Cujo infinitivo é cabelo. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Né? E os comentaristas perguntam, Moshe recebeu a Torá do Sinai? Não seria, Moshe não recebeu a Torá do Eterno? Então por que está escrito Moshe que deu a Torá do Sinai? Porque Sinai, né? O monte Sinai, né? Sinai tem a gematria 130, que é a mesma gematria de Sulam e escada. E escada nós sabemos que na Kabbalah é o quê? É uma metáfora para se referir aos níveis da existência. Né? A escada de Jacó, a escada de Jacó, que Jacó sonhou com uma escada, né? Ele, na verdade, ali está falando dos níveis da existência, né? Que é como uma escada e que são os degraus pelos quais o ser humano vai subindo, tá? À medida que ele vai ascendendo de nível de consciência. Então, Moshe, ele ascende ao nível de consciência, né? Estar no Monte Sinai não foi algo que algumas pessoas tiveram, né? Numa determinada época unicamente. Não. Estar aos pés do Monte Sinai, segundo a Kabbalah, é um estado de consciência, meus amigos. É subir, tá? Nos degraus, tá? Da existência. E a gente ia ascendendo de nível de consciência. Então, quer dizer, à medida que nós vamos ascendendo nesses degraus, tá? A luz vai se revelando para nós de uma maneira mais intensa. Tá? E quanto mais baixo é o nosso nível de consciência, menos luz nós captamos. Tá? Então, maior é a dúvida em relação ao Criador, sobre a existência do Criador, né? Sobre a existência de outras realidades, né? Sobre a existência de outras dimensões, de outros seres espirituais. Então, quando a gente sobe, tá? Através do nosso trabalho espiritual, a gente vai subindo esses degraus, essas coisas vão sendo reveladas para nós. Quer dizer, os nossos olhos se abrem, a nossa percepção, vai se ampliando e nós podemos experimentar essas outras realidades, tá? Ou esses outros níveis da existência, tá? Porque a existência é uma unidade, tá? Ela perfaz uma unidade. Então, nós temos vários níveis e à medida que a gente vai ascendendo de níveis de consciência, a gente vai podendo experimentar mais luz. Agora, quanto menos, né, a gente se aperfeiçoa, a gente sobe nos degraus da espiritualidade, maior é a ocultação de luz para nós, tá? Então, o prazer vai se intensificando, tá? A luz vai sendo mais profunda, quer dizer, o nível, né, que você entende as coisas, entende a sabedoria divina, vai ficando mais profundo à medida que você ascende nível de consciência. Por isso a sabedoria da Torá, ela não é para qualquer pessoa, né? Quer dizer, uma pessoa que não está fazendo esse trabalho de atenção, de aperfeiçoamento, ela não vai entender essa sabedoria, Raverot. Tá? Ela está impedida. Isso não sou eu que estou falando, é uma coisa estabelecida. Né? O entendimento da sabedoria depende do nosso nível de consciência, do nosso aperfeiçoamento, da nossa pureza. Então, por mais que uma pessoa queira, ela pode comprar todos os livros, eu vou morrer repetindo isso. Né? Ela pode comprar todos os livros, ela pode se considerar um cabalista, ela pode ler tudo o que for de Kabbalah. Ela não vai entender, tá, essa sabedoria no nível mais profundo, não vai conseguir compreender os conceitos, captar os conceitos, se ela não estiver num processo de aperfeiçoamento. Por quê? Porque essa luz não penetra. Tá? Não tem alma, não tem luz revelada para ela. Né? Então, o nível de luz revelado para ela é muito baixo. Vou te explicar com uma metáfora. É como nós estarmos aqui, né? Eu estou com a luz acesa aqui, então vocês estão me enxergando. Vamos lá, eu apago a luz. E aí? Como é que faz? Vocês não estão me vendo mais. Né? Então, essa luz aqui,
que está aqui no Beit Midrash, tem uma voltagem. Tem uma voltagem. E permitem que vocês me vejam com um nível de nitidez. Se essa luz tivesse uma voltagem maior, vocês me veriam com outro nível de nitidez. E assim vai. Né? Quanto maior ou mais intenso é o nível de luz revelada, mais claro você vê. Ou seja, mais profundamente você vê a coisa. Tá? Isso é muito importante. Eu vejo até pessoas bem intencionadas querendo fazer a coisa. Mas sem esse aperfeiçoamento não dá. No entendimento vai acompanhar o meu aperfeiçoamento. Estar informado é uma coisa. Eu ter informações. Eu gravei o nome da Sefirot, eu gravei o nome dos anjos ligados a Sefirot, eu gravei todos os nomes conectados a cada Sefirá, sei falar todos de cabeça. Né? É uma coisa. Sei a Torá de frente para trás, sei Sufichá, sei hebraico. Né? Isso é uma coisa. Agora, ter entendimento, isso aí é outra coisa. Isso aí a gente precisa ter claro diante de nós, para que a gente possa, né, ter essa meta de aperfeiçoamento e ir percebendo que a nossa percepção... Por que vocês estão dando testemunho e dizendo para mim que a percepção de vocês em relação à realidade está mudando? Porque os atos de vocês também estão mudando. Vocês estão se aperfeiçoando. Então, um pouquinho de perfeição que nós alcançamos, ou um passo que nós damos adiante, um degrauzinho que nós subimos na nossa perfeição, já abre muito o nosso horizonte. Por isso o estudo, na nossa escola a gente está estudando sobre as características, sobre as midot, né? Midot tovot, sobre as qualidades, sobre as midot torot, sobre os defeitos. Por quê? Para que a gente possa ir, né, se aperfeiçoando e ampliando o nosso nível de entendimento. Então, isso é um trabalho de um tzadik. A gente viu que o tzadik Logamur, ele está fazendo esse trabalho. Nós aqui, se a nossa meta realmente é o aperfeiçoamento, é alcançarmos a unidade, porque a meta de um tzadik, é bom notar isso aí, hein? É bom notar isso aí. A meta de um tzadik é chegar à unidade com o sagrado. Tá? Ele está buscando essa deveikut, esse apego com a luz. Tá? Então, ele quer se fundir com a Kadosh Baruch Hu. Ele quer que a luz possa entrar nele cada vez de uma maneira mais intensa. Isso é através das suas anulações. Cada degrau que a gente quer subir, temos que entender que vai ter um nível de anulação mais elevado. Quer mais luz? Vai ser exigido de nós um pouco mais de anulação. Vamos ter que abrir mão de mais coisas. E a gente não quer abrir mão das coisas. Né? Eu percebo pessoas que começam no caminho da sabedoria, mas não querem abrir mão de nada. Em primeiro lugar, não quer abrir mão das suas opiniões. Se você quer ascender nos degraus de espiritualidade, tem que abrir mão. Não quer abrir mão de coisas materiais, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Tem 49 coisas que os sábios listam no Pirkei Avot, se você quer adquirir a sabedoria superior. Uma série de coisas que você vai ter que abrir mão. Eu tenho abrido mão de uma série de coisas para eu estar aqui hoje. Então, se a gente quer realmente se unir ao sagrado, bendito seja, né? Queremos nos anular, queremos que a luz dele entre na nossa cultura espiritual com maior intensidade, queremos ascender, temos que saber que a gente vai ter que abrir mão. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu tenho visto muito pouco dentro do contexto de ensino da Kabbalah, da sabedoria. Fica do jeito que está, e não tem exigência nenhuma, isso está errado. A sabedoria diz para nós que nós temos que se anular. Esse é o caminho para a ascensão. Porque Adão cai. Então, se nós queremos ascender, nós temos que ir no caminho inverso. De purificação, de anulação. Quanto mais, né, bloqueios nós temos, mais externos nós somos. Mais impuros nós estamos. Menos nós vamos entender as coisas espirituais. Por isso que nem sempre vai ter como você falar da sabedoria para determinadas pessoas. Você busca esse caminho, você está buscando você vai entender, mas nem sempre você vai ter sucesso em passar isso aí. Por quê? Porque essa pessoa para quem você está falando, ela está aberta, ela está querendo realmente, né? Ela tem algum mérito, algum nível de pureza, não vai entrar nada que você vai falar. Você pode até se decepcionar, porque ela vai levantar questionamentos, né, em relação ao que você está falando, vai vir com toda uma negatividade para cima de você. Então, tome cuidado. Né? Tome cuidado. Né? Continuando. Então, ao estudar
né? Antes eu falei, a Torá foi dada para que possamos nos redimir das consequências do rei de Adão, né? E o que o rei de Adão falou consequência? Morte física e morte espiritual. Então a Torá vem nos ajudar, tá? A Torá vem nos ajudar a nós conquistarmos a nossa eternidade. Ser imortal, como disse ontem, é uma coisa. Ser eterno é outra. Porque com o rei entrou a morte. Morte física e morte espiritual. A desconexão espiritual, a insensibilidade espiritual, como a gente viu todas aqui as questões que implicam em morte, a cessação, ou seja, você está sendo dado para nós a oportunidade, durante um período, né, de nós conquistarmos a nossa eternidade. Né? E cada vida que nós temos é uma oportunidade de nós avançarmos nessa busca, tá? pela espiritualidade. E conquistarmos a nossa eternidade. Tanto da nossa alma quanto do nosso corpo. Porque nós vamos desfrutar a eternidade para aqueles que alcançarem, Baruch Hashem, né? Alma e corpo juntos. Por isso, tem, dentro do contexto da tradição mística literal, da tradição profunda, o conceito da ressurreição. Do Tehiat Amitim. Ou seja, quando a alma voltar a se fundir com o corpo. Nós morremos, o corpo é separado da alma, a alma segue para a realidade espiritual, ou vai para o Gan Eden, inferior, para o Jardim do Éden inferior, para o superior, dependendo do seu mérito, e lá tem compartimentos, ou vai ser direcionado para outras dimensões não muito positivas, né? Ou pode ter uma sentença de retornar, mas, chegando o momento da ressurreição, né, essas almas vão se fundir novamente com o corpo para serem julgadas. Então, aí vai ser definido o destino eterno daquela alma, né? Ou seja, se vão ser extintas ou se vão seguir existindo, né? Então, é um trabalho aí a ser feito e as pessoas estão muito pouco preocupadas com isso, né? O negócio é comer, beber e dançar, porque amanhã morreremos, né? Então, continuando. O que acontece? Ao estudar a sabedoria superior e cumpri-la, neste mundo, o tzadik corrige a sua alma, que foi criada segundo a Torá, tá? Já explicamos, que é a árvore da vida, purificando sua alma, purifica também o seu corpo, que foi criado, né, aos moldes exatos da sua alma. E, por consequência, ele eleva toda a criação, pois ela também desceu de nível por causa, tá, do pecado de Adão. Segundo ponto, Adão era o modelo ou exemplo, né, de Ishurukani, né, homem espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem via Adão antes do pecado, tá, antes do rei, podia captar, podia vislumbrar, tá, no sentido de perceber claramente, né, os atributos do Criador. Tá? Ou seja, ele era um receptor da luz divina. Tá? Não por acaso, tá? A palavra Adam, Aleph, Dalet e Mem, soma 45. Aleph vale 1, o Dalet vale 4, tá? E o Mem final vale 40. Então, isso dá 45. 45, 4 mais 5, 9. Tá? Então, Adam, a palavra Adam, né? Aqui, Aleph, Dalet e Mem, tá? 1, 4 e 40, né? Isso dá um total, 4 mais 40, 44, mais 1, 45, tá? 4 mais 5, a gente tem a cifra 9. Então, 9 é o valor numérico da palavra luz. Or, né? Or em hebraico tem o valor numérico 9. Or é a palavra que é usada em hebraico para se referir à luz, tá? Or faz o valor numérico de 207, tá? 207. Está aqui, palavra or, tá bom? Palavra or, Aleph, Vav e Resh, tá? Aleph vale 1, Vav vale 6 e Resh vale 200, tá? 207. 207, tá? Reduzido, 2 e 7, 9, tá bom? Então, a palavra Adam, né? Que é conhecido por como Adão, tem o mesmo valor, né, da palavra luz. Tá? E por quê? Né? Porque Adão era um recipiente da luz. A luz podia refletir através de Adão. Tá? E ele é dito no Midrash Rabbah, né,
que eles tinham o quê? Eles tinham um corpo de luz. Tá? O que isso quer dizer? Ele podia, através dele, né, se captar a luz divina. Tá? Então, como ele era um receptor, por isso podemos chamá-lo de Mecubal, de um cabalista. Mecubal, que está ligado à palavra Kabbalah, né, que é um receptor. Mecubal é um receptor. Então, Adão era um cabalista, né, ou seja, um tzadik. O que isso quer dizer? Ele era um receptor da luz divina. Tá? Ou, em outras palavras, um ser anulado. Em outras palavras, era um ser anulado, para que a luz possa penetrar em você, você tem que se anular. Ou seja, tem que estar puro. Tá? Tem que se moldar, né, de acordo com a luz. Né? Então, Adão era alguém anulado, um ser anulado. Tá? E o que acontece? Com o pecado, Adão maculou ou impurificou os seus quilim, seus recipientes. Tá? Tornando-se bloqueado para a recepção da luz divina. E o mal entrou dentro dele. Tá? É importante saber que Adão, antes do seu pecado, era adornado e coroado com santidade e preciosidade. Tá? A tal ponto que os anjos celestiais queriam entoar, tá, diante dele, santo, santo, santo. E os sábios dizem isso, né, em Bereshit Rabbah 88:6. E aí, isso está em Bereshit Rabbah 88:6, e o Moshe Chaim Luzzatto, no Da'at Zevunot, ele diz o seguinte: Adão, né, ele possuía o conhecimento e santidade e todas as qualidades nobres. Veja, Adão possuía todas as qualidades nobres, qualidades elevadas, sublimes, né? Em alto grau. Ações certamente abalavam, as suas ações, as ações de Adão, certamente abalavam todos os mundos, que Adão fazia interferir em todos os mundos. Tá? Por quê? Porque a gente é a imagem da realidade. Pois assim, como ele também, estes o eram. Tá? Ele poderia ter ascendido, ele, Adão, a níveis muito mais elevados, caso tivesse obedecido ao comando do Eterno. E tudo aquilo que está destinado a acontecer depois da ressurreição poderia ter ocorrido bem no início. Isso segundo Moshe Chaim Luzzatto. Mesmo sem que fosse alcançado pela morte. Então, Adão poderia ter alcançado, né, a plenitude, né, níveis mais altos de perfeição, ou seja, aquilo que a gente está esperando que vai acontecer depois da ressurreição, poderia ter acontecido antes, se ele tivesse obedecido. Continua Moshe Chaim Luzzatto. Apesar de Adão ter sido muito superior à espécie humana que nós conhecemos hoje, ele também era suscetível à deterioração, ao pecado e à morte. O que de fato, tá, aconteceu. Caso ele tivesse obedecido ao comando do Eterno, Adão teria alcançado a perfeição absoluta. Tá? É que uma perfeição parcial não era absoluta ainda. A existência eterna e não a suscetibilidade a qualquer mal. Tá? Ao pecar, não só deixou de ganhar aquilo que poderia ter alcançado, como perdeu o que já possuía. Tá? Tornando-se um homem modesto e vil de hoje. Tá? Dado Zevunot, página 100 e 101. Então, quer dizer, ele não só não alcança com a desobediência o que ele poderia ter alcançado, mas ele perde aquilo. Tá? Ele perde o que ele já tinha. Então, o homem que nós temos hoje, ele chama de homem vil e modesto. Tá? Então, hoje, o homem é fruto, tá, essa estatura que nós temos hoje, né, o nível que nós temos hoje, é fruto do quê? Do pecado de Adão. Nós somos pós-pecado. Tá? Então, o homem que a Kadosh Baruch Hu criou é outra coisa. Né? Uma obra esplendorosa. Tá? Então, a gente não pode olhar para o nível em que nós nos encontramos hoje e achar que foi isso. Que Adão estava na mesma estatura que nós hoje. Não. Essa estatura que nós estamos hoje é pós-pecado. Tá? Então, o cabalista, o tzadik, ele está trabalhando para voltar, tá,
aquela realidade diante do pecado, aquele nível diante do pecado. Tá? Então, após a ressurreição, esse corpo, aqueles que estão trabalhando para se aperfeiçoar, para aperfeiçoar sua alma, purificar, também por consequência seu corpo, na ressurreição vão ter o mérito de receber um corpo totalmente purificado, o corpo que Adão tinha antes do pecado. Porque esse corpo tem o quê? Tem a mancha da serpente, tem o veneno da serpente do narraste. Tá? Então esse corpo tem que ser decomposto, né? Tem que ser deteriorado e vai ser refeito um corpo totalmente diferente. Tá? Continuando, para a gente terminar. Moshe nos Atos diz ainda, Adão, antes do seu pecado, estava num nível muito elevado, primeiro em relação à sua própria existência, ou seja, em relação aos seus atos, que o elevavam a níveis muito altos, né, o que Adão fazia tinha um impacto terrível na existência. Segundo, em relação à sua forma, tá? Pois a pureza do seu corpo era comparada, veja bem, a pureza do corpo de Adão era comparada à natureza dos anjos. Que ser era este que a Kadosh Baruch Hu criou, meu Deus do céu? A gente não tem noção. Entendendo? A gente não tem noção. De modo que o habitat que lhe era apropriado era o Jardim do Éden. Ou seja, o nível do corpo dele era tão elevado, e o Moshe Rabbeinu ele diz ainda, tivemos pessoas que elevaram a pureza do seu corpo ao nível que puderam entrar no mundo espiritual com o corpo e tudo. Um caso desses é Hanor, que é conhecido como Enoque na Bíblia, que saiu dessa dimensão, elevou o seu nível de pureza corporal a um nível tal, elevou a sua alma, o seu corpo, por consequência, a um nível tal que saiu dessa dimensão. Ou seja, elevou um nível de vibração, né, de descompactação que o permitiu entrar em outra dimensão. Não só ele, mas também Eliyahu Navi, o profeta Elias, né, também conseguiu elevar o seu corpo a esse nível. Tá? Moshe também queria entrar com esse nível. Né? Então, quando fala que Moshe foi proibido de entrar na Terra, a Kabbalah explica que ele foi proibido de entrar com o corpo e tudo no outro mundo. Né? Porque Moshe acabou falhando, né, num aspecto e não pôde entrar com o corpo e tudo. Continuando. Ele vai ter que esperar a ressurreição. Então, né, atualmente, o Gan Eden, né, onde Adão estava, atualmente é a morada dos anjos e das almas. Nossos sábios sugeriram isso ao afirmarem, foi encontrado escrito na Torá de Rabi Meir, vestimentas de luz. Tá? Bereshit Rabá 20:12. Isso já foi bastante discutido por nossos sábios, pois quer nos enfatizar a pureza do corpo de Adão. Quando fala que Adão tinha um corpo de luz, é por quê? Porque o corpo dele permitia que a luz transparecesse, que a luz emanasse. Tá? Um corpo que veio depois a tornar-se rústico e bruto, como é hoje em dia. Esse corpo que nós temos hoje em dia é fruto do reino de Adão, segundo, né, essa tradição da sabedoria, na sua opinião, dentro do contexto da sabedoria. Tá, Agrin? Então, o tzadik, importante, o cabalista, ele faz esse trabalho, tá, de reparação. E a Torá foi nos dada para que a gente possa fazer esse trabalho. Tá? A prática da Torá, o ensinamento profundo, né, que é a Kabbalah, que é o que a gente está estudando, tá? Para tomar consciência do que a gente está fazendo, e cada vez que a nossa consciência vai se ampliando em relação a alguma prática, alguma ação, aquilo vai tendo um efeito mais elevado na existência, porque os mandamentos são conexões. E é interessante que a palavra mitzvot, né, sem os sinais diacríticos, que seriam as vogais, né, as nukudot, pode ser lido como matzot. Matzot são os pães sem fermento. Por quê? O Zohar diz que o pão sem fermento que a gente come em Pêssach, no jantar de Pêssach, na Páscoa judaica, e durante 7 dias, que é a festa dos pães sem fermento, né, dos pães asmos, das matzot, uma gente chama em hebraico, plural de matzah, né, esse pão sem fermento, esse pão não levedado, que é chamado também de pão da aflição, o Zohar diz que é a imagem do tzadik. Quer dizer, é um pão anulado. É um pão anulado, é um pão sem hametz, sem a levedura, sem um inchaço. Né? E o hametz, o inchaço, né? O pão levedado, o Zohar diz que é essa imagem do rachá, que é o oposto do tzadik. Né? Ou seja, então, se o tzadik
né? E a imagem dele, a matzah, esse pão não levedado, a imagem do justo, do cabalista, né? Porque esse pão também representa o aspecto da humildade, né? Porque o hamed, o levedo, né? O inchaço, representa o orgulho e a soberba. Então, o rachá é aquele que é orgulhoso, né? Aquele que rejeita a sabedoria divina, né? Ele acha que ele conhece muito, né? Ele acha que ele sabe mais do que o Criador, né? Então ele vive uma vida de rebeldia, né? Contrária à vontade do Criador, né? E não vive uma vida pela busca do aperfeiçoamento, da purificação, né? Da elevação de consciência, de anulação. Ele não se anula. Tá? Ele não se anula, não busca melhorar suas qualidades, não busca se assemelhar ao seu Criador, não está buscando essa unidade, essa fusão com a luz divina. Tá? Então, o tzadik, ele tem aí essa imagem na matzah, né? Nesse pão não levedado. Isso é interessante. Por quê? Porque o faraó, a palavra pareó, em hebraico, né? Composta pela letra pei, né? Composta pela letra pei, pela letra resh, ain e re, perfaz total de 355. Né? 355 reduzido dá 13, né? 105, 10, 3, 13. E 13 é o volume numérico da palavra Ravá, que é amor. Então o faraó, né? Que aparece no relato bíblico, o faraó do Egito, o rei do Egito, né? É o rei do corpo, né? O Egito, Mitrai, vem de Meter, ao estreito, está relacionado ao corpo ou a este mundo também, né? Que limita a nossa percepção, limita a nossa alma. Então, o faraó, ele é rei de Mitrai, rei do Egito. Então ele é o rei do corpo ou o rei deste mundo. Então, a Kabbalah diz que o faraó representa o nosso ego, né? O faraó representa o nosso ego. Então, como o faraó, a palavra faraó em hebraico, pareó, é o valor numérico 13, você tem a palavra Ravá, que é traduzida como amor, tem um valor numérico 13 também. Então você tem aqui uma equivalência numérica. E quando nós temos uma equivalência numérica de dois conceitos antagônicos, né, tem uma mensagem importante para nós também. Tá? Por quê? Porque o faraó é símbolo do ego. O ego é o desejo de receber para si. Né? O orgulho, a soberba. Né? O faraó disse, quem é o eterno para que eu possa ouvi-lo? O faraó é símbolo da soberba, do orgulho. Né? Então, a Ravá já é o contrário. O amor, né? O amor, a palavra Ravá, no seu radical, tem a palavra Rav, que significa doação, doar. Né? Tá ligado com a ideia de doação? O verbo significa doar em hebraico. Então, doação é anulação. Né? Quando você doa, você está se anulando. Você está anulando o que especificamente? O seu ego. Né? Por quê? Porque você poderia, um dinheiro que você iria comprar algo para você, né? Para o seu prazer, para o seu benefício, o que você está fazendo? Você pega esse dinheiro e faz alguma coisa para ajudar alguém, ou para ajudar uma instituição espiritual, ou algum pobre, ou alguém que está passando necessidade. Você pega esse dinheiro e, em vez de você comprar algo que seria para o teu próprio benefício, seja para comprar uma roupa, para você poder passear, para você poder ter algum prazer, algum benefício, né? Você se anula e fala, não, eu vou ajudar essa pessoa aqui. Então, quer dizer, você está se anulando, você está anulando o seu ego. Você está anulando o seu faraó. Tá? Então, o tzadik, o cabalista, é esse que busca se esvaziar e ficar como esse pão não levedado, sem inchaço. Uma pessoa humilde, simples. Tá? Uma pessoa submissa, que se conecta com os mandamentos do Eterno, ou seja, os mandamentos do Eterno, tá? Eles estão conectados com forças espirituais. Então, quando você come uma mitzvah com Kavaná, né, você ativa as forças que estão ligadas àquele mandamento específico. Os mandamentos são conexões com a existência. Então você dá vida para a sua alma, você dá vida para o seu corpo, porque você estabelece conexões quando você cumpre aquele mandamento com consciência. Todo? Tá? Então, o faraó ele é o prototipo do rachá, né? Ele é o prototipo do ímpio, né? Aquela pessoa orgulhosa. Né? E o tzadik, o cabalista, é o oposto disso aí, é alguém que está buscando se anular. Né? E a gente, em todo momento, a gente está tendo oportunidade de anulação. Né? Em vez de fazermos algo que poderia ser só para o nosso benefício, né? Ou se privar daquilo para ajudar alguém. E quanto maior é a doação,
Quanto maior a doação, sem de repente um retorno imediato, maior é a anulação, porque o nosso ego grita. Quando o teu ego estiver gritando, saiba perceber isso. Quando você for fazer uma doação, que o teu ego fala assim, calma aí. Né? Às vezes, de repente, já aconteceu isso de eu ter duas coisas e aí vem o desejo da alma de doar um. E o ego vem gritando com todas as forças, querendo te paralisar. Aí eu falo, opa, é agora que eu tenho que doar, porque isso vai anular o meu ego. Então, tem doações que exigem muito de nós, ou seja, vai trazer uma anulação muito grande para o nosso ego. Então, um nível maior de luz vai ser revelado porque a gente vai avançar nos degraus. Como eu disse, cada degrau é uma exigência mais pesada, vamos dizer assim, em relação à anulação, em relação àquilo que a gente vai ter que abrir mão. Tá bom? Então, a gente termina por aqui. Quero deixar ainda algum espaço, se tiver alguma pergunta, tá bom? Aqui, esse assunto a gente vai continuar sempre aprendendo sobre ele, agregando mais informações, né, sobre esse referente do signo Mecubal, Sadik, né? Cada vez a gente vai estar aprendendo mais sobre isso, mas a aula de hoje foi para a gente ampliar um pouco mais a nossa consciência e, por consequência, a nossa percepção em relação a esse referente, em saber qual é a nossa meta, né? No que nós estamos trabalhando, qual é o meio para que a gente possa fazer o nosso trabalho